Olá, estamos começando mais um Ação em Meio Ambiente e no programa de hoje nós vamos falar de um tema muito atual, o medialivrismo. Pois é, talvez você seja um medialivrista e não saiba. No episódio de hoje nós vamos discutir o conceito. Quem é um medialivrista? É preciso ser jornalista ou não? E principalmente, e isso é muito importante, qual é a diferença entre informação, comunicação e educação? Vamos lá? Com o advento das novas tecnologias, potencializada pela internet, as pessoas passaram a ser geradoras de conteúdo. Hoje em dia, milhares de pessoas tweetam, têm sites e blogs, disseminando uma série de dados. O que percebemos é que as pessoas querem ser participantes ativas do processo informacional, e o simples modelo unidirecional emissor-receptor mudou. Impensável hoje querer ignorar esta realidade, e a repercussão de alguns blogs e sites é notória, podendo mesmo se dizer que esta atuação causa impactos até na esfera internacional. O Ação em Meio Ambiente participou de um debate sobre medialivrismo junto ao Fórum Social Mundial em Belém do Pará e também conversou com professores e especialistas. Acompanhe. Nós fizemos um primeiro encontro no Rio de Janeiro, em junho de 2008. O primeiro Fórum de Mídia Livre que aconteceu nacional, brasileiro, aconteceu em junho e a gente tirou uma carta com algumas reivindicações. Ser medialivrista também é um ato de se reivindicar, de desejar ser medialivrista. Você não é só medialivrista, não existe um enquadramento social para medialivrismo. É um ato também de se reivindicar. 500 pessoas se reuniram no Rio de Janeiro, de diferentes estados brasileiros, para discutir novas possibilidades na construção da democratização da comunicação, num recorte que a gente chamou de mídia livre. O que o Fórum precisa? Ele está, primeiro, trazendo mais gente, ampliando esse debate que a gente fez nacionalmente para o âmbito internacional. Então, acho que esse é uma das funções principais do Fórum Mundial de Mídia Livre, que é ampliar e trazer pessoas de outros países com outras referências para esse debate. Onde vão estar participando representantes do medialivrismo, eu inclusive, o Antônio Martins, o Giuseppe Coco, a Ivana, num diálogo com o secretário de Projetos e Programas Culturais do Ministério da Cultura, o Célio Turino, que numa articulação nossa decidiu investir recursos do Ministério da Cultura para o fomento de mídias livres no Brasil. Isso é algo que pode ser anunciado de forma como uma conquista do movimento, de certa forma até como um dos resultados da construção desse movimento, e vai beneficiar quem? Vai beneficiar o garoto que está fazendo um blog, entendeu? Por exemplo, sobre a Mata Atlântica em Ilhabela, e ele tem uma produção, ele pode se candidatar. Ao se candidatar, se vier a ser considerado um blog importante para a defesa do patrimônio público daquela região, para a defesa do espaço público, ele pode vir a ser beneficiado com 20, 40 ou 60 mil reais num ano para poder continuar realizando o seu trabalho. E trazer também o intercâmbio de experiências, acho que falta a gente ousar em modelos, Então, quais são os modelos que a gente precisa criar, seja para financiamento, seja para produção de informação, seja para distribuição de informação? Nessa questão do debate da mídia livre, a gente precisa encontrar mecanismos para garantir que a sociedade tenha acesso livre à informação, tanto a informação produzida pela própria sociedade como a informação produzida por jornalistas. Hoje nós temos, como foi dito no fórum, numa das mesas do Fórum de Mídia Livre, nós temos cerca de 5 famílias controlando toda a comunicação no Brasil. Isso é impensável em um mundo que pretende ser mais plural e encontrar soluções que não sejam únicas, que sejam soluções possíveis em locais, soluções que não precisam necessariamente ser globalizadas. O medialivrismo, no meu entender, é exatamente isso, é você ter essa mídia livre, você ter acesso a essas novas formas ou novas ferramentas de comunicação e você poder acessar ou se comunicar com cada vez mais pessoas, com um número cada vez maior de pessoas. O Twitter, você está informando, ou melhor dizendo, comunicando alguma coisa, até porque você informar em 140 caracteres é muito pouco. É muito rápido, você está dando pitadas de comunicação nisso. Então, são mídias que têm acesso a todos. Mas o que eu acho importante, Marcelo, é a gente colocar a diferença entre informação e comunicação. Tá. Informação é aquilo que você vai atrás, você corre, você apura, você levanta e não necessariamente agrada aquele que é o foco dessa apuração.
Comunicação, aquilo que vem de graça para você. Aquilo que chega sem você necessariamente querer. Por exemplo, um release é uma comunicação, uma forma de comunicação. Você recebeu aquele release, o lançamento de um livro, um show, o que for, é uma comunicação. Que você transformará em informação à medida que você trabalha aquele release, que você apura melhor as informações daquilo que está escrito e publica. Dentro dessa mediação. Se você publica direto o release, aquilo já não é mais tão informação, assim, que é apenas uma comunicação. O jornalista tem um papel. Tanto tem um papel que mesmo nas ações mídia-livristas, se você for perceber, boa parte das pessoas que são protagonistas desse movimento são jornalistas. O coletivo Intervoz, que você conhece bem, são pessoas que são formadas nas faculdades de comunicação. Isso vai continuar. Quem vai produzir os veículos informativos mídia livre com protagonismo provavelmente vão ser jornalistas. Sendo muito sucinto, o jornalista é o mediador da sociedade. Tá? Antes de mais nada, o papel dele é esse. O que é isso? Ao fato, à notícia, ele apura essa notícia, faz a mediação e passa para a sociedade. Eu acho que veículos mais completos de informação ainda estarão sendo feitos sob coordenação de jornalistas. Mas isso não pode ser não deve ser algo limitador. Deve ser a partir das da próprio campo onde se constrói. Por exemplo, é absurdo eu dizer para minha filha, que tem 18 anos, que ela não pode ter uma rádio no web. E se a rádio do web dela for legal, as pessoas quiserem ouvir, ela vai ter audiência. E se ela for muito legal, ela concorrer a um prêmio, ela pode ganhar. Não pode deixar de ganhar porque ela não é jornalista. Em jornais, matéria informativa, só jornalista. Você é da opinião que só jornalista. Porque eu posso acreditar piamente que um físico posso fazer uma matéria. É um curso superior, está formado. Então eu vou pedir para o físico me fazer um lead. Há técnicas também. Há técnicas que precisam ser vistas. Eu acho que há espaço para toda a sociedade escrever nos jornais, e principalmente jornais e revistas, que são espaços opinativos. São espaços opinativos. A profissão é séria nesse sentido. Tá? No blog, no Twitter, não. Aí é outro caso. Eu acho que aí é um espaço aberto para a sociedade. É um espaço aberto para a sociedade. Sabe? Aí eu não vejo como uma reserva de mercado. Porque não há mediação. Tá? Que eu comentei antes. Aí sou eu, Marcelo, fazendo o meu blog. Eu vou colocar o que eu quiser. Por exemplo, hoje, o principal veículo de comunicação do Acre, gente, é um blog, não é um jornal impresso. É o blog do Altino Machado. Eu me informo por lá e o Brasil inteiro que lê alguma coisa do Acre se informa pelo blog do Altino Machado. O governador do Acre, o Binho Marques, fala primeiro com o Altino Machado para depois falar com as pessoas, com outras pessoas. Isso já está acontecendo. Há rádios comunitárias muito importantes, há produções para o YouTube que tem audiências de 500, 600 mil pessoas de acessos. Então, assim, a mídia livre não é uma construção sem nenhuma realidade. Ela é algo que já está se dando. A revista Fórum tem 20 mil exemplares de tiragem todo mês. Circula há 7 anos. Não é algo que está sendo inventado para contar com alguma coisa. E o leitor, aquele que vai acessar, vai ver e vai tirar suas dúvidas, vai tirar suas conclusões. Mas você há de convir que um blog, por mais sério que ele seja, ele ainda não tem o mesmo peso social que uma revista Veja, que um Estado de São Paulo. Tá? Só para citar 2 publicações. Por essência, quem se reivindica mídia livrista tem que estar associado aos debates da democratização das comunicações nos seus países, nos seus estados. Porque não é possível você se reivindicar a mídia livrista e defender, por exemplo, as grandes corporações, o sistema de grandes corporações e a comunicação vertical. Essas são 2 questões que me parecem definidoras aí do que é o conceito de mídia livrista. Esse encontro que a gente está tendo aqui em Belém, ele é simbólico porque ele, por conta do Fórum Social Mundial, ele consegue agregar pessoas de diferentes países, né? Nós estamos aqui agora falando com a França e já tem uma conversa marcada com uma colega do Chile, ou seja, você consegue pulverizar um pouco mais
o projeto de constituição de um espaço de diálogo. O que a gente está fundando, o que a gente está construindo, não é um partido político, não é uma organização. É um espaço de diálogo, um espaço para construção e para ampliação de um movimento que já existe, que não precisa de estrutura hierárquica, não precisa de representantes legais ou qualquer coisa que valha. As pessoas estão fazendo a mídia livre, estão fazendo de graça, estão botando no ar, estão fazendo a coisa acontecer. O nosso trabalho é para que essa construção possa começar a pensar modelos de financiamento, modelos de organização, que ela possa se ampliar. É esse o desafio que a gente se colocou e por isso que a gente está trabalhando e construindo esses fóruns de mídia livre. Acho que o Fórum de Mídia Livre ele cumpre um papel importante de articulação e de troca de experiências dos mídia-livristas, né? Por que a mídia livre hoje é uma questão chave? A mídia tradicional nunca deu conta de representar a diversidade de visões, opiniões, identidades, culturas, etc., que a gente tem no mundo. Com a internet, com as novas tecnologias, as pessoas foram se apropriando desses meios e elas conseguem usar isso como para expressar a sua própria voz, para expressar a sua própria cultura, para criar a sua própria referência. E isso é fundamental, é uma oportunidade que a gente tem e que a gente não pode abrir mão. Eu acho que se a gente olhar para o cenário do planeta hoje, a questão ambiental, por exemplo, faz com que a necessidade de informação seja muito maior do que simplesmente aquilo que a gente tem em canais especializados em natureza ou coisa do tipo. Vamos pegar uma ferramenta tecnológica, de novas tecnologias, que está aí há mais tempo, que é a internet, tá? Que é a comunicação eletrônica. E outra, Twitter, blogs e tudo mais. Todas essas estão mexendo com o jornalismo formal, sem dúvida alguma. Eu acho que a internet mais ainda. Por quê? Porque a internet passa efetivamente informação, né? Às vezes não tão bem apurada, às vezes não tão bem escrita, mas passa informação imediata. Eu tive um vice-presidente do Jornal do Brasil, nos anos 80, onde eu trabalhei, um jornal que, por sinal, sumiu, deixou de existir na sua forma papel para ir para a internet unicamente. Ele falava, isso lá atrás, nos anos 80, final dos anos 80, que o jornal de amanhã, né, ou o jornal de hoje, no caso, o jornal de hoje, ao meio-dia está velho. Isso por causa da televisão e do rádio. Né, parafraseando, eu poderia dizer que o jornal de hoje, ontem, já estava velho. Por causa das mídias eletrônicas, por causa da internet. Você já viu tudo. A notícia, você já viu tudo. Na internet. Já sabe que os jornais no dia seguinte vão trazer. Hoje uma Folha de São Paulo, se não chegar até 7h30, 7 horas e 20 minutos na casa do assinante, ela é um produto que vai para o lixo, porque é a média de que nós saímos de casa. Se eu sair de casa sem levar o meu jornal ou ler o meu jornal, à noite é lixo, como foi dito aqui. Ao meio-dia já é ultrapassado. A menos uma grande matéria que me traga realmente informação, seja trabalhada aquela informação, né? Seja alguém fez o material, pensou, etc., e não simplesmente está relatando um fato. Então está forçando os jornais, se quiserem continuar existindo, no seu papel de comunicador, no seu papel de mediador, a não trazer mais apenas informação. Ele tem que trazer interpretação daquela notícia. Porque a notícia em si já foi dada pela internet, já foi dada pela televisão, já foi dada pelo rádio, já foi repercutida no Twitter, já foi repercutida no blog. Então ele tem que trazer uma interpretação, ele tem que trazer um algo a mais. A notícia pela notícia, eu já vi. No próximo bloco, vamos continuar nossa conversa sobre como as grandes empresas estão se posicionando frente ao mídia livrismo.